Quando o imigrante deixou de ser visto como um ser humano? Se existe uma coisa que aprendi depois de tudo que vivi, é que a história sempre se repete. Só muda os personagens. Antes de falar sobre a experiência dentro do ICE, quero fazer uma pergunta. Quem são, de fato, os americanos? Quando estudamos história dos Estados Unidos, percebemos que quase todos chegaram de algum lugar. Europeus, africanos trazidos à força, latinos, asiáticos, pessoas que cruzaram oceanos em busca de uma oportunidade. Os únicos povos verdadeiramente nativos daquela terra já viviam ali muito antes da chegada dos colonizadores. Todo o restante, em algum momento da história, foi imigrante. E foi justamente essa mistura que construiu uma das maiores economias do mundo. Foram imigrantes que abriram estradas, construíram cidades, trabalharam nas lavouras, nas fábricas, nos restaurantes, nos hotéis, na construção civil, na tecnologia, na ciência, na saúde. Cuidaram dos filhos de famílias americanas, limparam casas, pagaram impostos, empreenderam, geraram empregos, produziram riqueza. Durante décadas, o discurso predominante era de que os Estados Unidos eram uma nação construída por pessoas que buscavam uma vida melhor. Mas ao longo do tempo, principalmente a partir do fortalecimento das políticas migratórias mais rígidas em diferentes governos, a imigração irregular passou a ser tratada cada vez mais como uma questão de segurança nacional. A fiscalização aumentou, as detenções cresceram e a percepção pública sobre os imigrantes mudou em muitos setores da sociedade. Foi nesse contexto que milhares de pessoas passaram a viver com medo. Medo de sair de casa, medo de trabalhar, medo de dirigir, medo de nunca mais voltar para seus filhos. Então a pergunta muda. Em que momento um trabalhador passou a ser tratado primeiro como infrator, antes mesmo de ser visto como um ser humano? Essa pergunta me atravessa porque não conhecia aquele sistema apenas do lado de fora. Durante quase 20 anos eu vivi nos Estados Unidos, trabalhei, paguei impostos, construí uma vida, contribuí para aquele país. Durante aproximadamente 10 anos trabalhei em funções ligadas ao próprio governo americano. Inclusive em atividades relacionadas ao sistema de imigração. Trabalhei na própria ONU, conheci pessoas, conheci instituições, conheci os bastidores. Eu acreditava que significava alguma coisa, mas no dia que fui detida, nada disso importou. Naquele instante, eu deixei de ser uma pessoa com uma história. Passei a ser apenas mais um número, mais uma imigrante, mais um uniforme laranja, mais uma cela, mais um processo. Foi ali que percebi que um sistema pode enxergar apenas a categoria em que alguém foi colocado e não toda a vida que essa pessoa construiu. O que mais me marcou não foi apenas perder a liberdade, foi perceber como a dignidade pode desaparecer quando alguém deixa de ser visto como uma pessoa, porque parou de contribuir com os interesses que os beneficiam. Isso não é democracia e a justiça está longe de ser imparcial. Depois de tudo o que eu vivi, naturalmente surgiram perguntas para as quais ainda busco respostas. Manter uma pessoa presa em um centro de detenção de imigração custa, em muitos casos, centenas de dólares por dia. Em alguns contratos, esse valor ultrapassa os $300 por pessoa por dia. Então, para onde vai esse dinheiro? Porque o que eu vi não condiz com esse investimento. Vi pessoas dormindo em condições degradantes, vi mulheres idosas e cadeirantes sem atendimento adequado. Vi o sofrimento sendo tratado como rotina. Vi seres humanos perdendo a própria dignidade. Se existe tanto dinheiro destinado a esse sistema, por que éramos tratados como se não tivéssemos nenhum valor? Essa é uma pergunta que ainda espero ver respondida. Porque determinadas decisões foram tomadas. Porque fui tratada daquela forma, considerando toda a minha trajetória. E mesmo se eu não tivesse nenhum envolvimento com o poder nacional, não era digno a qualquer ser humano. Existiam apenas razões migratórias ou havia outros interesses envolvidos? Não afirmo ter todas essas respostas, mas acredito que tenho o direito de fazer essas perguntas. Espero um dia que elas sejam respondidas com transparência, porque ninguém deveria ser reduzido à palavra imigrante. Atrás dessa palavra existe uma mãe, um pai, um trabalhador, uma família, uma história. Foi justamente essa história que tentaram apagar. Mas ela continua viva e por isso que hoje eu escolhi contá-la. Porque alguns imigrantes importam e os outros não.